se você está com dificuldades na hora de resolver exercícios sobre associação de resistores em paralelo, fique tranquilo que essa aula vai te ajudar muito. Eu me chamo Thiago e bem-vindos à aula do Bruce. Essa é a segunda aula sobre associação de resistores em paralelo aqui no canal. Se por acaso você perdeu a aula anterior, onde passamos toda a teoria, eu vou deixar um card aqui em cima no vídeo para você. Nessa aula de hoje, vamos fazer 3 exercícios. No primeiro exercício, teremos várias associações em paralelo para obter um resistor equivalente, certo? E nos exercícios 2 e 3, além de obter a resistência equivalente, aí, o resistor que substitui os outros no circuito, também vamos usar muito a lei de Ohm. Então vamos ao primeiro exercício. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B em cada associação de resistores em paralelo. Pessoal, seguinte, como que eu sei que os resistores estão em paralelo? Eles têm que ter a mesma DDP, a mesma diferença de potencial entre eles, que é a tensão, que é o nosso U. Certo? Como que eu sei que eles têm a mesma tensão? Eles vão estar entre os mesmos pontos. Então, por exemplo, se aqui eu chamei de ponto A, aqui também é ponto A. Por quê? Porque não tem resistor entre esses dois aqui. Então, aqui é o mesmo ponto. E aqui também é ponto A. Porque aqui não tem resistor nessa parte. Aqui também é ponto A. Também não tem resistor aqui. Agora, olha do outro lado. Se aqui eu chamei de B, aqui também é ponto B. Certo? Não tem resistor entre eles. Aqui também é B embaixo. Não tem resistor aqui. E aqui também é B em cima. Não tem resistor. Então, o que eu sei? Que os dois resistores estão entre os pontos A e B. Então, eles têm a mesma tensão, mesma diferença de potencial. Eles estão em paralelo. Outro jeito de verificar, não vale em todos os casos, mas se tiver, vale. Olha só, se eles estiverem entre os mesmos nós, ó, esse é um nó, esse é um nó. Nó é onde a corrente elétrica se divide. Se você tiver aqui uma corrente elétrica vindo, na hora que ele chegar nesse ponto, ela vai se dividir em duas partes. E depois, na hora que chegar nesse outro nó, ela junta de novo. Então, se você tiver os resistores entre os mesmos dois nós, que é esse aqui e esse aqui, eles também estão em paralelo. Certo? Também você pode verificar dessa maneira. E no caso aqui, esse resistor de 9 está em paralelo com o resistor de 18 ohms. Então, a gente vai fazer uma associação deles. Toma cuidado para você não ir somando 9 mais 18, tá errado? Isso daí você faz na associação em série, não na associação em paralelo. Na associação em paralelo, tem várias formas de resolver. Tem 3 fórmulas que eu passei para vocês na última aula. Tem uma fórmula que vale para qualquer caso, uma fórmula que você usa 2 resistores por vez, e uma outra que você usa para quando os resistores são iguais. Aqui no caso, como temos 2 resistores, a gente vai usar essa aqui. O produto deles dividido pela soma deles, que vai dar aqui o resistor, a resistência equivalente, que vai ser a resistência do resistor que substitui no circuito esses dois. Certo? Quem que é o R1? Quem que é o R2? Tanto faz, pessoal. Vocês vão ter que multiplicar um vezes o outro e depois dividir pela soma deles. Então, eu vou fazer 9 vezes 18 e vou dividir por 9 mais 18. Ó, produto em cima, sempre produto em cima, a soma embaixo. Cuidado para não inverter. Então, 9 vezes 18 dá 162. E 9 mais 18 dá 27. Aí, dividindo um pelo outro, eu vou obter 6 ohms. Então, o resistor equivalente tem que ter uma resistência de 6 ohms. Esse resistor é o que substitui todos os outros aqui no circuito. Certo? Se eu ligar aqui o ponto A e o ponto B a uma bateria, eu vou ter uma corrente elétrica circulando aqui. Essa corrente divide aqui quando chega no nó. E esses 2 resistores estão entre os mesmos potenciais. Certo? Então, a tensão entre eles é a mesma. Letra B. Pessoal, a letra B, a gente vê aqui que os resistores são iguais. Eles estão em paralelo e são iguais. Certo? De novo, eles estão em paralelo porque eles estão entre os mesmos pontos. Isso aqui é A, aqui é A também. Isso aqui é B também. Aqui é B, aqui é B. Aqui é B, aqui é B. Aqui é A, aqui é A,
que A, que A, certo? Não tem resistor entre esses pontos, então todos eles são os mesmos pontos. Então todos os resistores estão entre os pontos A e B, então eles têm a mesma tensão. Então eles estão em paralelo. Então vamos lá, pessoal. Aqui é bem tranquilo porque eles são iguais. E na última aula passei para vocês uma formulinha que serve para achar o resistor equivalente quando todos os resistores têm a mesma resistência. No caso aqui, 100 ohms. Então vamos lá. Eu vou fazer aqui R equivalente é igual a R sobre N. Aqui é a resistência equivalente, né? O R seria o valor da resistência de cada resistor, que é 100. E o N é a quantidade de iguais. Aqui no caso a gente tem 4 resistores iguais. Então eu vou pegar 100 e vou dividir por 4. Então 100 por 4 vai dar 25 ohms. Então um resistor de 25 ohms substitui esses 4 resistores aí no circuito. Certo? Seria aqui o nosso resistor equivalente. Ele tem que ter uma resistência de 25 ohms. Agora vamos para a letra C. A letra C aqui a gente tem 3 resistores em paralelo. Ah, professor, mas na vertical pode estar em paralelo? Pode, né, pessoal? Não tem que estar obrigatório na horizontal. Pode estar de qualquer jeito, pode estar na diagonal aqui, ó. Então, pessoal, eu tenho aqui 3 resistores em paralelo. Eles têm valores diferentes. O que você pode fazer? Você pode pegar aquela fórmula que faz 2 por vez. Aí você pode fazer, por exemplo, com 12 com 6. E o resultado você faz com 8. Certo? Porque aquela fórmula que a gente usou na letra A só pode fazer 2 resistores por vez. Não pode fazer 3 nem 4. Tem que fazer 2, aí o resultado você faz com o próximo. Mas aqui a gente vai usar aquela fórmula mais geral, que serve para qualquer quantidade de resistores que você tiver. Que 1 sobre resistência equivalente é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É porque eu tenho 3. Se eu tivesse 4, eu somava mais 1 sobre R4. Se eu tivesse 5, mais 1 sobre R5. Por aí vai. Então vamos lá. Quem que é o R1, quem que é o R2, quem que é o R3? Tanto faz. Você vai ter que somar o inverso de todo mundo. Então, ó, no lugar do R1 eu coloquei 12. No lugar do R2 eu coloquei 6. E no lugar do R3 eu coloquei 8. Pessoal, aqui vai dar uma soma de fração. E para somar fração, o denominador tem que ser igual. E aqui não é. Então a gente vai ter que achar aqui o MMC. Como que a gente faz para achar o MMC? Vamos relembrar. Você vai colocar os 3 valores aqui um do lado do outro. Passa um traço aqui. E vai começar a dividir por números primos. Certo? Você começa lá com o 2. É lógico que tem que ver se os números são pares, né? Depois vai para o 3, para o 5, para o 7, por aí vai. Você vai decompondo aqui em fatores primos. Se por acaso não der para dividir por aquele número, você vai para o próximo. A ideia é você ir dividindo até que todo mundo vire 1. Na hora que todo mundo for 1, aí você consegue achar o MMC. Então vamos lá. Vou começar aqui dividindo por 2. Todo mundo é par, então dá para dividir todo mundo por 2. 12 por 2 dá 6. 6 por 2 dá 3. 8 por 2 dá 4. Se você olhar, ainda tem 2 valores que dá para dividir por 2. Então vamos para o 2 de novo. Então 6 por 2 dá 3. O 3 não dá para dividir, então você repete. E o 4 por 2 dá 2. Pessoal, tem que dar número inteiro aqui, por isso que eu falei que o 3 não dá para dividir. Olha só, esse aqui ainda dá para dividir por 2. Certo? Então eu vou dividir por 2 ele. O 3 eu repito, o outro 3 eu repito também, porque não dá para dividir e não dá para ter uma divisão exata aqui por 2. Aí eu vou fazer aqui 2 por 2, dá 1. Esse aqui eu já cheguei onde eu queria. Agora aqui não dá para dividir por 2 mais. Eu vou pro próximo número primo, que é o 3. Então vamos lá. 3 por 3 dá 1. 3 por 3 dá 1. E aqui eu vou repetir 1. Se aqui todo mundo é 1, então a gente chegou onde precisava. Agora o que deve ser feito? A gente vai multiplicar todos esses números primos aqui. Então a gente vai fazer 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 3, 24. Então, o MMC aqui, o mínimo múltiplo comum de 16, 6 e 8 é 24. Então, o que a gente vai fazer agora? Coloca o 24 aqui embaixo. Agora é só fazer o seguinte, ó, essas frações que são equivalentes às de cima. Então, você faz 24 dividido aqui pelo denominador 12 vezes 1. Então, 24 por 12 dá 2, vezes 1, 2. Agora aqui, ó, 24 dividido por 6 dá 4, vezes 1, 4.
24 dividido por 8 dá 3. Vezes 1, 3. Então, essas três frações aqui são equivalentes às de cima. Agora, todo mundo tem o mesmo denominador, então a gente vai somar, certo? Como que a gente soma a fração? Repete o denominador e soma aqui os numeradores. Então, pessoal, 2 mais 4, 6, mais 3, 9. Então, ficou 9 sobre 24, que é igual a 1 sobre a resistência equivalente. Mas eu não quero 1 sobre a resistência equivalente, eu quero a resistência equivalente. Então, o que a gente pode fazer? Você pode multiplicar em cruz aqui e resolver, ou um jeito bem mais simples. Inverte, ó. Pega essa resistência equivalente aqui e joga para cima, pega o 1 e joga para baixo. Pega o 9 aqui e joga para baixo, pega o 24 aqui e joga para cima. Você vai inverter todo mundo. Certo? Então, a resistência equivalente vai ser 24 sobre 9. Aí o 1. O 1 está aqui de baixo, né, pessoal? Qualquer número sobre 1 é qualquer número. Então, 24 dividido por 9 vai dar 2,67 ohms. Certo? Aproximadamente aí. Então, o resistor de 2,67 ohms substitui esses três aqui. A resistência equivalente é 2,67. Agora, vamos para a letra D. Pessoal, na letra D, você pode, por exemplo, usar a fórmula que a gente usou na letra C. Tem 3 resistores aqui, você faz 1 sobre 20, mais 1 sobre 20, mais 1 sobre 10, é 1 sobre a resistência equivalente. Certo? Ou você pode pegar aquela fórmula que faz 2 por vez, faz com 2, depois faz com o terceiro. Mas olha que interessante, se você olhar bem, esses dois resistores de cima são iguais. Então, por que você não associa eles primeiro? Já que eles são iguais. E a gente tem uma fórmula que é super simples de usar quando tem resistores iguais. Aí o resultado você faz com esse de 10. Certo? Então, eu vou usar aqui que a resistência equivalente é R sobre N. Quem que é o R? O valor aqui 20. Certo? O valor igual. E quem que é N? A quantidade de iguais. Não são dois iguais que eu estou associando? Então, eu vou fazer 20 dividido por 2. Mas por que não é 3? Porque eu não estou pegando os 3, estou pegando só esse 2, pessoal. Toma cuidado com isso. É 20 por 2. E 20 por 2 vai dar 10. Um erro muito comum que as pessoas cometem. Toma cuidado. Tem gente que soma aqui 20 com 20 dá 40, depois divide por 2 e volta a ser 20. Aí não adiantou nada, né? Então, de novo, você pega o valor que é igual, no caso aqui 20, e divide pela quantidade de iguais que você está associando. No caso são 2. Então, 20 por 2, 10. Então, esses dois resistores aqui vão virar um resistor de 10 ohms. E o outro aqui não é 10 também? Então, não vai ficar 2 iguais agora a 10? Você pode fazer de novo essa forma. Então, você pode usá-lo de novo. Aí, você pega 10 e divide por 2. Porque aqui ó, virou um de 10 e aqui tinha mais um de 10. Então, são dois resistores de 10 ohms. Aí, você faz 10 por 2. E 10 por 2 dá 5 ohms. Então, um resistor aqui com resistência igual a 5 ohms substitui esses três aqui. Certo? Então, no exercício 1, a gente obteve aí algumas resistências equivalentes, achando o resistor que substitui todos os outros. Agora, vamos para a questão 2. Aqui a gente vai usar bastante a lei de Ohm. Dois resistores são associados em paralelo, e a essa associação aplica-se uma DDP de 60 volts, uma tensão, né? Então, está aqui a tensão de 60 volts. Os dois aqui estão em paralelo. O que eu sei? Que é 60 volts para esse R1 e é 60 volts para o R2. Aí, letra A pergunta o seguinte: qual a resistência equivalente da associação? Pessoal, tem dois resistores, né? Então, faz aquela fórmula super simples de usar. O produto deles dividido pela soma deles. Então, a resistência equivalente é um vezes o outro, dividido por um mais o outro. Então, eu vou fazer 6 vezes 12, dividido por 6 mais 12. Um vezes o outro, dividido por um mais o outro. Essa fórmula só pode ser feita 2 por vez. Mas aqui só tem 2, né? Então, tranquilo. 6 vezes 12, 72. 6 mais 12, 18. Fazendo a divisão aqui vai dar 4 ohms. Então, o resistor equivalente, que substitui esses dois, tem que ter aqui uma resistência de 4 ohms. A tensão que esse resistor equivalente estaria submetido é a mesma que esses estão submetidos, né? Porque a tensão é igual quando os resistores estão em paralelo. Não pode esquecer disso. Então, agora aqui fazendo a letra B, qual a intensidade de corrente elétrica em cada resistor? Pessoal, é o seguinte, a corrente está vindo aqui, na hora que ela chega nesse nó, ela vai se dividir. Vai uma parte para o R1, uma parte para o R2, certo? Então,
o que vai acontecer? Aonde a corrente é maior? Aonde tem resistência menor. Aonde você tiver aqui uma resistência maior, a corrente vai ser menor. São inversamente proporcionais. Como aqui o R2 é o dobro do R1, significa que aqui tem que passar metade da corrente que vai passar no R1. Certo? E como que a gente vai descobrir essas correntes? Usando a primeira lei de Ohm. U é igual a R vezes I. A tensão que a gente joga aqui é sempre igual, porque eles estão em paralelo. Agora o R depende de quem você está usando. Se eu estou usando o R1 e a corrente também. Depende de qual corrente que você está usando. Aqui está passando em cada resistor aí. E se eu pegar esse R e passar dividindo U, ó, pega o R aqui que está multiplicando e passa dividindo. Eu acho a corrente. Então a corrente é a tensão sobre a resistência. Se eu quero achar a corrente I1, que vai passar aqui no R1, como que eu faço? Eu pego o U e divido pelo R1. O U é igual para todo mundo. Certo? O R1 é os 6 ohms. Então, eu vou pegar aqui 60 por 6. E 60 por 6 é 10 amperes. Essa é a corrente que, no caso, aqui vai passar pelo R1. Certo? Então, ó, de novo, a corrente está passando pelo R1 é 10 amperes. Vou fazer a mesma coisa para achar a corrente I2, que vai passar no resistor 2. Então, I2 vai ser a tensão que é igual para todo mundo, já que está em paralelo, dividido pelo R2. Tá vendo? Eu estou pegando a resistência aqui do R2 e a corrente que vai passar por ele. Pessoal, a tensão é igual a 60 e a resistência aqui do R2 é 12. Então, 60 por 12, 5 amperes. Então, essa corrente aqui, I2, que passa pelo R2, é de 5 amperes. Tá vendo? Ó? Aqui onde a resistência é o dobro da de cima, passa metade da corrente que passa em cima. Certo? É inversamente proporcional. Aqui na letra C, quer saber qual a intensidade da corrente elétrica na associação. Ou seja, pessoal, quer saber a corrente total. Olha só, a corrente total é somar as duas partes, né? 10 mais 5, 15. Certo? A corrente total é esse I aqui que se dividiu nesse nó, depois se junta no outro nó aqui de novo. Então, é 10 mais 5, que é 15 amperes. Certo? Então, somar o I1 mais o I2 dá 15. Outro jeito de resolver é você usando aqui, no caso, U sobre a resistência equivalente. Você vai usar a mesma formulinha que você usou aqui em cima. Só que aí você pega a tensão total, certo? Que é a tensão aí de todos os resistores, né? E divide pela resistência equivalente. Porque o I total aqui não é o I1 mais o I2, que é a mesma que vai passar no resistor equivalente, que é como se tivesse um resistor só aqui. Então, você vai fazer lá 60, né, que é a tensão em todo mundo, sobre 4, que é a resistência equivalente, que a gente obteve na letra A. E 60 sobre 4 é 15 amperes. Então, dá para resolver das duas maneiras. Agora, vamos para a última questão aí, para poder finalizar a aula. Dada a associação de resistores abaixo, determine. Aí, aqui, letra A, a tensão a que os resistores são submetidos. Letra B, o R2. Letra C, o I3. Letra D, o I. Então, a gente tem uma corrente I aqui. Na hora que chega nesse nó, ela vai se dividir em 3 partes. Certo? I1, I2 e 3. Esses resistores estão em paralelo, né? Eles estão submetidos à mesma tensão U. Aqui eu não tenho R2, aqui eu não tenho I3. Pessoal, seguinte. A tensão é igual para todo mundo. É igual para R1, igual para R2, igual para R3 e igual para o resistor equivalente. O que eu preciso para achar a tensão? Eu preciso usar a formulinha de sempre. Lá, lei de Ohm. U igual a R vezes I. Só que para isso eu preciso ter o R e o I. E a única opção aqui que eu tenho o R e o I é aqui no primeiro, ó, no primeiro ramo. Que eu tenho o R1 e tenho o I1. Então eu vou usar ele. Se eu usar ele, eu consigo achar o U para o R1, que é o mesmo para o R2, que é o mesmo para o R3, que é o mesmo para a associação. Então eu vou usar o 1. Então o U vai ser R1 vezes I1. Quanto que é o R1? Na 40 ohms. Quanto que é o I1? 2 amperes. Então 40 vezes 2, 80 volts. Então a nossa tensão aqui é 80 volts. 80 volts para R1, 80 volts para R2, 80 volts para R3 e 80 volts para o resistor equivalente, para a associação. Agora aqui na letra B eu preciso achar o R2. Pessoal, se eu tenho a corrente e tenho a tensão de 80, eu consigo achar o R2. Usando a lei de Ohm. Pessoal, se eu pegar o R, eu quero achar o R, né? Então se eu pegar o I e passar ele dividindo, eu tenho U sobre I, certo? A resistência, então, é tensão sobre corrente. Só pegar a lei de Ohm, pego o I e passa dividindo, fica U sobre I.
Então, para achar o R2, eu vou fazer a tensão 80 dividido pela corrente 4. Certo? Eu vou usar aqui o I2, né? Porque essa corrente está passando pelo R2 e a tensão nele é 80 volts. Então, vai ficar 80 por 4. 80 por 4 é 20 ohms. Então, dessa maneira, a gente descobriu aqui a resistência do resistor 2. 20 ohms. Usando a lei de Ohm, né? Então, ficou tensão sobre corrente. Tensão é igual para todo mundo. Agora, aqui na letra C, eu tenho que achar a corrente I3, certo? Aqui, pessoal, nesse terceiro ramo, eu já tenho a resistência, que é 80. E a tensão é a mesma para todo mundo, é 80 também. Aí eu acho o I3 usando a lei de Ohm também. Pessoal, se eu quero achar o I, o que eu faço? Eu pego o R e passo dividindo o U. Então, o I nada mais é do que U sobre R. Só que eu vou usar aqui o I3, né? Que é ele que eu quero saber. O U é o mesmo, a mesma tensão para todos. E eu vou usar o R3, que é a resistência que essa corrente está passando. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou dividir o U, que é 80, por 80, que é o valor do R3. Então, 80 por 80 vai dar 1 ampere. Então, ó. Essa corrente I3 vale 1 ampere. Então, tinha uma corrente I que se dividiu em 3 partes. 2 ampere aqui passando pelo R1, 4 ampere passando pelo R2 e 1 ampere passando pelo R3. Perceba que onde a resistência é maior, você tem a menor corrente. Aonde você tem a menor resistência, você tem a maior corrente. Olha só, de 20 para 40, não dobra? Então, a corrente cai pela metade, que é inversamente proporcional. Agora vem aqui, ó, do 40 para 80, não dobrou? De novo? Então, essa corrente cai pela metade. Então, de 2 é para 1. Ou pensa aqui, ó, do 20 para 80, não multiplicou por 4? Então, a corrente aqui divide por 4. Olha a proporção. Dá para ver aqui claramente que é inversamente proporcional. E a letra D é bem tranquilo. Ele quer saber a corrente total I. Pessoal, a corrente total é só somar as 3 partes. É só somar I1 mais I2 mais I3. Então, vai dar 2 mais 4 mais 1, que é 7 ampere. Certo? Se você quisesse achar o resistor equivalente desses 3 aqui e usasse essa tensão, usando aí a lei de Ohm, você também consegue achar a corrente total. Mas aqui é muito mais fácil você pegar e somar os 3 valores, né? Então, deu 7 ampere aqui a corrente total. Certinho, pessoal? Essa foi a aula de hoje. Se você gostou, dê um joinha. E não se esqueça, toda semana tem novas videoaulas aqui no canal. Um grande abraço a todos e até a próxima.